Criado por Louise Simonson e Jackson Guice, Apocalipse ou Ensabanur é um personagem fictício da Marvel Comics, inimigo dos X-Men. Apareceu pela primeira vez na revista X-Factor, volume 1, número 5, em 1986, mas foi introduzido retroativamente na cronologia das histórias. Nascido com pele cinza, embora a cor seja às vezes descrita como azul ou escura, e desenhos naturais na face no povoado de Aqaba, localizado perto do Vale dos Reis, 3.000 anos antes de Cristo, no Egito, durante a primeira dinastia, Apocalipse foi abandonado ainda criança por inspirar medo, devido à sua aparência estranha, mas foi achado por um bando de nômades do deserto, os Sandstormers, povo da tempestade de areia, cujo líder Baal viu na criança o potencial para o poder, e o criou como se fosse seu, dando-lhe o nome de Ensabanur. O garoto recebeu ensinamentos sobre a filosofia pela qual a tribo vivia, a sobrevivência do mais apto. Ele cresceu ultrapassando os demais membros da tribo em inteligência e força, fazendo com que todos, exceto Baal, o odiassem e o temessem. Mesmo sem entender o medo deles, aos poucos, o mutante foi endurecendo seu coração contra isso. No dia de seu ritual tribal de passagem para a fase adulta, Nur, então com 17 anos, matou 3 guerreiros armados usando apenas as mãos. Nesse dia, Baal lhe explicou que o faraó do Egito, na época Hammatuti, não era nenhum deus, como a maioria acreditava. Anos atrás, a tribo havia o encontrado numa nave acidentada, levaram ele até o acampamento e o alimentaram e cuidaram de seus ferimentos. Porém, em uma noite, ele partiu levando embora os objetos que os membros da tribo tinham trazido da nave. Semanas mais tarde, conduzindo o exército egípcio e com armas de poder devastador, o forasteiro massacrou a tribo que o havia salvado e escravizou os sobreviventes. Embora torturados, ninguém revelou a localização da nave. Na realidade, Hammatuti era um viajante do tempo, de um futuro distante, que mais tarde seria conhecido como Kang, o Conquistador. O plano de Kang, depois que soube que Apocalipse havia nascido no Egito Antigo, era regressar no tempo para encontrá-lo como uma criança e, assim, se tornar o mestre do vilão. Quando se encontraram, o faraó tentou convencer Nur a se juntar a ele, mas o jovem mutante atacou ferozmente Hammatuti, só para ser derrotado pela arma futurista do Conquistador. Nur sobreviveu e tentou resgatar Nefri, irmã de Ozymandias, por quem havia se apaixonado, mas foi rejeitado por sua amada por causa de sua aparência desagradável, e ela voltou para seu irmão em pânico para se proteger. Magoado por essa rejeição, Ensabanur viu emergir suas prodigiosas habilidades mutantes graças ao seu estado de raiva, e então se renomeou Apocalipse. Hammatuti conseguiu fugir para o futuro, enquanto Nur usava sua avançada tecnologia para escravizar e transformar seu antigo atormentador, Ozymandias, em um profeta cego feito de pedra viva, que iria para sempre registrar seus feitos futuros. Nur assumiu o trono egípcio e, a exemplo do seu predecessor, passou a ser adorado como um deus pelos seus súditos. Séculos depois, Nur ficou sabendo sobre um governante na China que diziam ter poderes derivados de uma grande nave alienígena. O mutante foi ao seu encalço e teve acesso à nave. Depois de explorá-la, uma entidade celestial, Exxon, entrou em contato com Nur, que lhe disse para utilizar a tecnologia da nave a fim de moldar o mundo, e que os celestiais um dia iriam lhe recompensar por isso. Com acesso a todos os recursos da nave, Nur passou por uma grande transformação que ampliou ainda mais os seus poderes, ganhando a capacidade de controle total sobre sua estrutura molecular. Mas em contrapartida, o mutante passou a necessitar de longos períodos de hibernação junto à nave, para se reenergizar. Conforme os séculos e milênios foram passando, Ensabanur ia crescendo não apenas em poder, mas também em fama. Emergindo periodicamente da reclusão, Nur viajava pelo mundo para determinar se o tempo da provação havia chegado. Embora tenha usado muitos nomes pelo caminho, Ensabanur era conhecido simplesmente como Apocalipse. Inclusive, cabe citar que Apocalipse é uma palavra com origem no termo grego apokalipsis, que significa revelação ou ação de descobrir. Contudo, com o passar dos anos, o termo se tornou sinônimo de destruição, arrebatamento e fim do mundo. Na Londres vitoriana de 1859, Apocalipse encontrou Nathaniel Essex, um cientista britânico, líder do grupo chamado Carrascos, responsável por tê-lo acordado. Foi com Essex que Apocalipse aprendeu o termo científico para seres como ele, mutante. Coagindo Essex e os membros do Clube do Inferno a trabalharem para ele,
Nur iniciou os primeiros passos de sua busca pelo conflito global em uma escala sem precedentes. Ao mesmo tempo, os heróis mutantes, Ciclope e Fênix, foram mandados para o passado a fim de impedir os planos do Apocalipse de matar a família real britânica pelos Ascani, um clã de rebeldes que luta contra o vilão 2000 anos no futuro. Após conseguirem enfraquecê-lo, eles derrotam Ensabanur. Algum tempo mais tarde, Apocalipse retorna para a hibernação, mas acorda de seu sono com a chegada de um misterioso viajante do tempo, o mutante Cable, que ironicamente havia sido enviado para o então presente com o intuito de impedir o despertar do antigo mutante. Sentindo-se ameaçado pelo poder de Nur, Nathaniel Essex conduziu inúmeros experimentos em seu tempo, em busca de um mutante poderoso para se opor ao seu mestre. Eventualmente, ele percebeu que os genes misturados de Scott Summers e Jean Grey criariam um mutante de poder sem paralelo, capaz de destruir Apocalipse e, assim, o libertar do domínio do tirano. Em determinado momento, Apocalipse descobre as intenções de Essex, após as suas suspeitas de que o nascimento de Nathan Summers o havia acordado terem se confirmado. Percebendo que o jovem Nathan era o viajante Cable que o derrotou séculos atrás, Apocalipse ordena que os seus cavaleiros o sequestrem e o levem para sua base na área azul da Lua, onde Apocalipse pretendia infectar a criança com o vírus tecno-orgânico para iniciar um paradoxo no tempo que asseguraria a sua própria criação. Em uma ocasião posterior, Apocalipse descobre uma nova ameaça para a Terra: Massacre. Não demora, e logo o mutante percebe que o novo supervilão também era uma ameaça para ele. Assim, ele segue a sugestão de Uatu, o Vigia, de fazer uma aliança com Cable para que eles pudessem resgatar Franklin Richards, que havia sido sequestrado, e assim enfraquecer o massacre. Quando chegam ao seu alvo, Apocalipse revela que seu real objetivo não era resgatar Franklin, e sim matá-lo, por ser uma potencial ameaça futura. Mas Cable, que já esperava por essa traição, revela ter trazido a Mulher Invisível junto com ele, assim impedindo o vilão de prosseguir seu plano. No entanto, isso deu ao massacre tempo suficiente para escapar e, consequentemente, não conseguiram resgatar Franklin. Depois disso, Apocalipse não os ajudou mais contra o supervilão. Depois de um tempo sumido, Ensabanur novamente retorna, e agora com um plano muito mais complexo. Ele deseja capturar os 12 mutantes que estão destinados a mudar o curso da humanidade, e depois de capturá-los, transferir os poderes deles para o novo corpo que pretendia assumir. Ele captura Wolverine e o substitui por um Skrull, para realizar um duelo entre Logan e Dente de Sabre, a fim de decidir quem seria o Cavaleiro Morte. Wolverine pensa nas consequências de seu arqui-inimigo se tornar um cavaleiro e o derrota pensando em se libertar do controle mais tarde. Após o combate, Apocalipse retira o Adamantium dos ossos de Dente de Sabre e os passa para Wolverine, completando seu primeiro cavaleiro. Em seguida, ele transforma Rapina em Guerra, Caliban em Pestilência e Rory Campbell em Fome. Mais tarde, os Cavaleiros saem em busca dos 12. Cable acaba sendo capturado por Caliban e Rapina, mas rapidamente consegue se libertar. Porém, se envolve logo em seguida em uma luta contra o Cavaleiro Morte. Nathan o derrota, mas Apocalipse aparece e o desafia para mais uma batalha. O herói estava prestes a vencer, quando Morte retorna com Caliban, dando chance para o Apocalipse ameaçá-lo, caso não se rendesse. Quando todos os 12 mutantes foram capturados, começa o processo de transferência. As forças do grupo são canalizadas no monolito vivo e dele passam para um novo corpo de Apocalipse, que se revela ser Nate Grey, que também havia sido sequestrado. Os 12 acabam conseguindo se libertar e tentam impedir o vilão, que mesmo sem o poder dos outros, ainda estava no processo de fusão com Nate. Por fim, Ciclope interrompe o processo na última hora e acaba fundindo-se ao Apocalipse. Scott, depois de um tempo, consegue recuperar o controle do seu corpo, mas com uma espécie de amnésia, passa a vagar pelo mundo sem rumo por muito tempo, enquanto a consciência de Apocalipse ia se manifestando cada vez mais, mostrando lembranças de seu passado como Ensabanur. Graças ao elo psíquico que existia entre Jean Grey e Scott, a primeira consegue libertar o segundo, projetando a forma astral e a essência de Apocalipse para fora do seu, na época, marido. Por fim, Cable, usando um de seus poderes, aparentemente consegue matar o vilão. No entanto, após o evento conhecido como Dia M, Ensabanur foi ressuscitado usando o vírus tecno-orgânico, que com apenas uma gota de seu sangue em um tonel de órgãos, reescreveu o código genético do material necessário para formar um corpo para Apocalipse. Olhando para o novo mundo, dessa vez o vilão viu a necessidade de agir
como o salvador da raça mutante, em vez de apenas reivindicá-la. Apocalipse desejava dizimar a população humana e deixar que sobreviventes lutassem pelo direito de estar sob seu domínio. No entanto, ele foi derrotado pelos X-Men com a ajuda do Esquadrão Sentinela, os Novos Vingadores e o traidor Ozymandias. Ele até consegue fugir, mas acaba se deparando com os Celestiais, ansiosos para coletar sua parte no acordo por terem emprestado a sua nave anos atrás. Apocalipse até tentou morrer para que não tivesse que enfrentá-los, mas foi ressuscitado e levado por eles. Provavelmente sua história mais famosa, a saga A Era do Apocalipse, começa com o mutante Legião voltando no tempo para matar Magneto, o maior inimigo de seu pai, o Professor Xavier. Porém, no momento em que iria realizar seu objetivo, o próprio Xavier interferiu, causando sua morte, que provocou mudanças drásticas no futuro. Legião imediatamente deixa de existir, já que seu pai morreu antes que ele pudesse nascer, e Magneto, tocado pelo sacrifício de seu antigo amigo, adota sua política de convivência pacífica entre humanos e mutantes. Além disso, Apocalipse, ciente da morte de Xavier, começa sua guerra pela supremacia dos mais fortes 10 anos antes do que havia começado na verdadeira linha do tempo. Logo, quando Magneto funda os X-Men no lugar do Professor Xavier, Apocalipse já havia estabelecido seu poder. Ele reinava sobre a América do Norte a partir da cidade de Nova York, renomeada como Ilha de Apocalipse, e delegou a seus cavaleiros o governo sobre os demais territórios que não foram destruídos. No fim da saga, os X-Men conseguem enviar o mutante Bishop de volta no tempo, que sofre um surto temporário de amnésia antes de conseguir impedir o assassinato do Professor Xavier e assim impossibilitar o surgimento da Era do Apocalipse. Em 2010, durante a Era Heróica, surge um novo Apocalipse, ressuscitado por Ozymandias e pelo clã Akaba, através do DNA de uma incubadora de alta tecnologia, mas dessa vez na forma de uma criança. Nessa versão, Ensabanur parece não ter nenhuma lembrança de seu passado ou do seu anterior desrespeito pela vida humana. Ozymandias e a nave celestial começam a educar e doutrinar o jovem para se tornar o novo Apocalipse. Para proteger Nur, os últimos cavaleiros, mutantes recolhidos ao longo dos séculos, foram ativados. A X-Force, tentando lidar com a difícil decisão de sacrificá-lo, ou não, já que sabiam que a criança se tornaria um grande vilão no futuro, derrota os cavaleiros e continuam com o dilema apocalíptico. Psylocke era contra matar o garoto, e Arcanjo, pelo que havia passado com o vilão, era a favor. O menino assustado promete que não irá matar ninguém, mas no meio da discussão, o futuro Apocalipse leva um tiro de Phantom X. Porém, o herói, sem que sua equipe soubesse, reuniu um pouco de sangue do cadáver do menino para recriá-lo, dessa vez garantindo uma boa educação, para que não se tornasse maligno no futuro. Usando uma base científica encolhida até o tamanho da palma de uma mão, que gerava uma realidade artificial, ele criou a criança chamada de Ivan Sabanur, que cresceu rapidamente. Na realidade criada pela incubadora, o rapaz teve uma vida em uma pequena fazenda no campo de Kansas. Lutando contra o Arcanjo, que havia se tornado o novo Apocalipse, Phantom X decide libertar Ivan da incubadora para lutar também, e durante a batalha, ele se autodenomina Gênese. Após o conflito, Phantom X decide levar o garoto para o Instituto Jean Grey para que ele tivesse uma educação melhor. Chegando lá, alguns alunos reconhecem a semelhança entre ele e o Apocalipse e começam a pegar em seu pé, o que deixa Ivan confuso, já que ele ainda não sabia que era um clone do vilão. Entretanto, por ser constantemente chamado de Criança Apocalipse pelos outros alunos, Ivan procura sobre o sujeito no banco de dados da escola e reconhece a grande semelhança entre ambos, mas diz que jamais seria como Apocalipse.